e eu quero dar a introdução da mensagem dessa noite. Uma mensagem que o Senhor me apresentou através do seu Espírito, através da leitura de um livro do pastor Josimar, lá de Campinas. Esse livro eu adquiri ele na nossa convenção, lá no nosso encontro Strong Brothers, lá na conferência Strong Brothers, e esse livro falou muito ao meu coração. E o tema da mensagem dessa noite é: nada vai morrer no seu colo. Você entendeu? Você entende essa palavra como algo que vem da parte do Senhor para a sua vida nessa noite? Numa declaração profética: nada vai morrer no seu colo. E o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? A quem o Senhor está se referindo? Vamos juntos ler o texto base, que está no segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 17. É a história de uma mulher. É interessante que a Bíblia registra grandes personagens, grandes momentos, e alguns deles nós sequer sabemos o nome dessa pessoa, porque não necessariamente o nome é de suma importância. A experiência, a vivência, aquilo que esse personagem experimentou é muito mais importante. E a história dessa mulher se divide em dois momentos, e o que nós vamos ler agora como introdução se refere ao primeiro momento. Às vezes na nossa vida, na nossa história, nós também nos vemos vivendo momentos distintos, e nesse momento e nesse ambiente, pessoas estão vivendo histórias diferentes, momentos diferentes. Alguns se alegrando por conquistas, se alegrando por situações que estão vivenciando, outros entristecidos, outros desanimados, outros vivendo algo difícil. Mas vamos ver no texto e aprender com essa mulher como se comportar diante desses diversos cenários que a vida nos apresenta. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vai chamar esta sunamita. E ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu havia dito. Vamos orar? Senhor, a tua palavra nos apresenta a história desta mulher, que honrou a vida de um homem,
e foi recompensada por isso. Pai, que o Teu Espírito nos ensine e nos revele as verdades através da história dessa mulher. Tua palavra não registra o nome dela, mas fala da sua história, fala do que ela fez e de como ela se comportou. Que seja o exemplo dessa mulher, na Tua palavra, a pautar as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, confiantes que o Senhor falará conosco nessa noite. No santo nome de Jesus, nós oramos. Amém, igreja? Ficaremos para o final, tá bom? Nós vamos fazer a apresentação do bebê agora no final do culto. Muito bem, a primeira parte da história dessa mulher oferece algumas chaves espirituais. A primeira parte da história dessa mulher nos revela o que ela fez e como ela fez, a partir de um momento em que ela intencionalmente decide honrar a vida do profeta Eliseu. Olha, a Bíblia registra que o profeta Eliseu recorrentemente passava pelo local daquela mulher, pela cidade daquela mulher, chamada Sunem. Por isso ela é conhecida como a Sunamita. Em determinado momento, ela convida o profeta para um tempo de comunhão, para estar à mesa. Eu me lembro quando era garoto, que nas igrejas, quando nós recebíamos um pastor visitante, um missionário, nós acolhíamos nas nossas casas. Havia um revezamento na igreja, para que um oferecesse um almoço, outro oferecesse um jantar. Nós não locávamos um pastor, um missionário nos hotéis. Fazíamos isso nos nossos lares, porque entendíamos que isso era um privilégio, uma forma de honrar aquela pessoa que estava a serviço da igreja. E o que essa mulher faz? Exatamente isso. Ela chama o profeta para a intimidade da sua casa, e isso se tornou um hábito, se tornou um costume, uma rotina para dentro daquela casa. E você não chama para a intimidade da mesa, lugar de comunhão, pessoas com qual você não tenha intimidade e comunhão. Por isso é importante e salutar que no meio da igreja nós tenhamos o hábito. Hoje nós nos tornamos uma sociedade mais individualista. Nós ficamos muitas vezes reclusos, encastelados nas nossas casas. Essa semana eu tive, junto com a minha esposa, a oportunidade de estar à mesa com um casal, e foi um tempo de mesa precioso. Eu quero estimular você a promover isso. Às vezes e faça isso. Olha, eu vou te dar uma dica interessante. Procure convidar alguém para a mesa da sua casa, para um tempo de intimidade e comunhão, uma pessoa que você não conheça muito, que você muitas vezes só tem cumprimentado superficialmente aqui nesses momentos. Converse com a sua esposa, fala: olha, vamos chamar um casal. Agora nós estamos com a nossa agenda bem descarregada, né? Às quintas-feiras nós não temos programação, às sextas-feiras nós não temos programação. Então eleja aí um casal aleatoriamente e convide para um tempo de comunhão. Olha, você pode descobrir coisas preciosas, amizades, companheirismo. Não jante pessoas na mesa, mas traga para um tempo de comunhão, um tempo de intimidade, porque isso na família dessa mulher você vai ver que trouxe consequências maravilhosas. Porque a partir do momento que o profeta passa a acessar a intimidade da casa, ela decide: opa, posso fazer mais, eu posso oferecer algo maior, eu tenho condições, eu tenho recursos para oferecer algo que honre mais esse profeta. Você precisa entender que o profeta representa a presença do Senhor. O profeta representa aquele que faz a conexão com o Espírito Santo, com o sobrenatural, e traz a revelação dos céus. Isso era o que o profeta representava naqueles tempos. E o que ela decide fazer? Ela decide construir um altar de honra.
Ela já honrava o profeta, oferecendo a intimidade da sua casa. Mas ela entende: posso fazer mais, eu posso trazer algo a mais para essa intencionalidade. E ela decide então, convencendo o seu marido, a construir um lugar especial. A Bíblia fala de um quartinho, mas era um quartinho para aquele tempo bem guarnecido. Ele tinha uma cama, ele tinha lá um criado mudo, ele tinha uma lamparina. Se fosse nos tempos de hoje, teria um ar-condicionado. Ela ofereceu para a ocasião, para aquele tempo, algo confortável para o profeta. E ele se deslocava constantemente, recorrentemente, indo ao Monte Carmelo, passava por Sunem. Agora ele teria um lugar para se abrigar, um lugar na casa dessa mulher, onde ele poderia se abrigar. Ora, o que ela fez, a intencionalidade dela, honrar o profeta. Saber honrar as pessoas é importante. A palavra de Deus fala sobre honra. A palavra de Deus fala que os filhos devem honra aos pais para que a sua vida se prolongue. A honra é importante. Mas nós vivemos tempos esquisitos, tempos estranhos, em que os homens estão querendo honra para si mesmo, em que os homens buscam um altar de honra pessoal, e não é isso que nós vamos aprender com essa mulher. Mas eu também preciso entender que eu atraio para a minha vida a unção que eu honro. A partir do momento que a sunamita honrou esse profeta, ela chama a atenção desse profeta. Quando ela decide, junto com o marido, investir recursos para a construção daquele quarto, ela estava dizendo: olha, esse homem tem trazido cobertura espiritual para a nossa casa, esse homem tem oferecido o ensino, esse homem tem, todas as vezes que passa aqui, trazido uma atmosfera diferente para a nossa casa, e isso é muito bom. E nós muitas vezes hoje, nós não queremos atrair a presença do Senhor, não nos importamos para que na intimidade do nosso lar se manifeste a presença manifesta do Senhor, do seu Espírito. Mas essa mulher, ela entendeu: isso é bom, isso é maravilhoso. Mas nós não estamos falando aqui de honrar pessoas. Mas eu quero saber, eu quero entender, à luz da palavra que nós estamos ministrando, se há um altar de honra na minha vida ou na sua vida. Estamos verdadeiramente edificando um altar de honra? Esse altar diz respeito à minha vida, aos meus projetos, ou esse altar é um altar de honra a Deus? Lembre-se, a honra precede o milagre, e a desonra precede a ruína. Romanos capítulo 13, versículo 7 diz: deem a cada um que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. Por isso é importante, porque você honra através do seu amor. A maior maneira de honrar alguém é amando essa pessoa. E novamente, eu quero insistir, não estamos aqui nos alinhando com uma cultura dos tempos modernos que apontam para a honra às celebridades. Esses tempos são muito estranhos, e é muito comum a busca da honra particular e pessoal. Essa semana eu vi um vídeo em que uma autoridade, um homem que é muito reconhecido na sua denominação, e uma denominação muito séria, biblicamente séria, e erigiram um busto, né, tipo uma estátua, em honra
a memória, a história desse homem. E isso chocou aquela denominação. Mas é fato. Hoje são tempos estranhos, em que as pessoas estão militando para alcançar relevância, honra pessoal e particular. Eliseu era profeta do Senhor, e a oferta que a sunamita fez não foi em favor do homem. Ele se beneficiaria, mas você precisa se lembrar: a autoridade que ele carregava, a unção que ele representava. Então aquela honra, através daquele quarto, dizia respeito a honrar ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então toda a nossa motivação, de tudo o que fizermos intencionalmente, mesmo que seja para atingir pessoalmente, favorecer pessoalmente alguém, é em favor do Senhor, é em honra ao Senhor. Segundo, a honra que se transforma em bênção. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vai chamar a sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com cuidado. O que podemos fazer para a senhora? Podemos falar a seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Aquela mulher, essa sunamita, em momento algum, ela negociou, ela manifestou algo que ela desejasse, ela pediu uma contrapartida, ela fez de coração, ela fez sem busca de recompensa. Mas você precisa entender que Deus age através das nossas intenções, das nossas ações e da nossa intencionalidade. Então o que o profeta oferece a ela? Aquilo que muitos, nos dias atuais e mesmo ao longo da história, se apropriam com muita rapidez. Olha, eu posso falar com o rei a seu respeito, eu posso falar com o comandante do exército, eu ofereço a você ascensão social, eu ofereço a você poder, eu ofereço a você uma plataforma de alcance, de relevância. Isso chama a atenção, isso é atrativo para corações que intencionam a contrapartida a partir das suas ações. Mas não é o coração dessa mulher. Aonde no texto que nós lemos nós encontramos que ela definiu uma estratégia para encontrar algo a seu favor. Haja visto que, quando lhe é oferecido essa ascensão social, acesso a um poder maior, ela literalmente, se fosse nos nossos tempos, numa linguagem dos jovens, ela disse: eu estou de boa, eu vivo bem no meio do meu povo, está tudo tranquilo, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você sabe, porque você conhece a história, que sim, aquela mulher no seu coração tinha algo que ela desejava, tinha algo que ela não revelou a ninguém, havia algo no seu coração que lhe fazia falta. E Deus não fica devendo nada a ninguém, apesar de que Ele literalmente não nos deve nada. Mas você se lembra que a palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador. O que é galardoador? É aquele que dá galardão, é aquele que presenteia. Então, se você tem fé no seu coração, você agrada a Deus ao se aproximar dele com essa fé, e Ele tem prazer em presentear. E mesmo que aquela mulher
não tivesse tido uma estratégia, e isso seria infrutífero e frustrante, mesmo que ela não tenha manifesto aquilo que tanto lhe faltava, o profeta não ficou tranquilo. O profeta falou: não, essa mulher precisa ser abençoada. O que os homens gostam, ela não quer. Ela diz que está de boa, ela diz que está tranquilo. Então, no versículo 14, então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela pediu esse filho. Em que momento ela revelou a frustração no seu coração? O profeta já convivia nesse lar há um bom tempo, sentava à mesa. Eu quero declarar para aqueles que trazem no coração um vazio, uma necessidade, a qual você nem tem mais manifesto, porque você se conformou com essa necessidade, você se conformou com esse vazio, você se conformou com essa ausência. Deus tem uma palavra de bênção para liberar para a sua vida. Deus tem algo para revelar e liberar sobre sua vida para uma transformação. Creia nisso. Por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. O profeta havia tocado na área mais sensível do coração dela. E por mais que ela conhecesse a integridade daquele homem, por mais que ela conhecesse o que aquele homem era, por intimidade, ela ainda teve medo. Não minta para mim, isso é tão sensível na minha vida. Eu prefiro que não se fale nada. Eu prefiro ficar com o meu vazio. Eu prefiro ficar com essa ausência, do que receber uma palavra que não há de se concretizar. Mas Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para mentir. E aquilo que Deus tem liberado de promessas para a sua vida, elas estão acessíveis para você, desde que você creia, desde que você acredite. Importa que você creia. Havia no coração dessa mulher o quê? Uma conformidade. Ela se conformou com a ausência de um filho. Aquilo já não mais falava ao seu coração. Talvez no começo, quando as primeiras manifestações da infertilidade se revelaram, porque a ausência de um filho no contexto daquela sociedade era vergonhosa, trazia implicações dolorosas para a vida de uma mulher. Aquela mulher já vivia essa realidade, mas ela havia se conformado. Ela havia dito para o seu coração: olha, eu não vou mais sofrer. Eu não vou mais sofrer pela ausência desse filho. E às vezes na nossa vida, nós temos nos conformado com a falta, com a ausência. Nós temos nos conformado com vazios, com espaços que devem ser e podem ser preenchidos pela liberação da bênção do Senhor. Mas aquela mulher teve medo. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu havia dito. Ora, se a nossa história, se essa mensagem terminasse aqui, seria uma fraude espiritual. Sabe por que eu posso declarar isso? Porque se eu tirar o contexto da história dessa mulher, parar a ministração aqui e insistir na ênfase: olha, essa mulher, ela honrou o profeta, ela ofereceu algo da sua possibilidade financeira, e ela foi abençoada com um filho. Eu poderia estar dizendo para você: olha, vale a pena
negociar com Deus, vale a pena você investir nos céus, vale a pena você ser intencional e ofertar, e você honrar. Eu estaria sendo leviano, inconsequente e infiel à palavra. Sabe por quê? Primeiro precisamos entender, sim, Deus abençoa, sim, Deus é um Deus que tem prazer em tocar nas nossas vidas, para reconfigurar, para mudar realidades, para nos abençoar, mas Ele não se vê obrigado a isso, porque você é dizimista fiel, porque você é ofertante, porque você em setembro fez uma oferta generosa na campanha que nós fizemos. Não, você não abriu uma negociação com Deus. Por isso, nós não encerramos essa ministração apresentando a primeira parte da história dessa mulher, que sim, traz um tempo de felicidade, muda a realidade dessa família, desse casal. Você consegue entender? Você que é papai, mamãe, você que já tem seu filhinho, o quanto isso transforma a realidade de uma casa? Então, sim, houve um tempo de felicidade, houve um tempo de júbilo e prazer, mas eu e você sabemos que também viveremos momentos difíceis, assim como foi na vida dessa mulher, dessa mãe, porque houve um momento que a morte chega no colo dessa mulher, e quando a morte chega no seu colo, o que nós fazemos? O que você faz? Capítulo 4, versículo 18 ao 20, segunda fase da vida dessa mulher, o segundo ato da história dessa mulher. Tendo crescido o menino, esse menino cresceu, esse menino foi abraçado como filho desejado, amado, amparado, trouxe alegria, e ele cresceu. E tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Eu vou acompanhar papai no trabalho. Que alegria para a mãe, que alegria para o pai. Olha, meu filho já está aprendendo. Um dia ele vai assumir as minhas responsabilidades. Um dia ele vai me suceder. Um dia ele será o herdeiro de tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida. Aquele casal, você se lembra, eles eram prósperos. Então essa criança vivia agora na expectativa, na perspectiva de perpetuar o nome da família. Disse a seu pai, a criança: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. O que fazer quando a morte chega na sua vida e toca nas coisas mais valiosas que você tem? O que fazer diante de um cenário como esse, em que num instante a felicidade, a alegria, o prazer, o júbilo se esvai no colo dessa mãe, criança tão desejada, amada, trouxe vida, vigor para aquele casal. O pai já era velho, talvez a esposa bem mais jovem, não importa se é um filho da velhice, se é um filho da juventude. Um filho traz alegria, traz esperança, muda a atmosfera de uma casa. Mas naquele dia, ao meio-dia, aquela criança no colo da sua mãe veio a falecer. O que você faria? Ou o que você está fazendo quando o que você ama está morrendo no seu colo? Qual é a sua atitude? Como você se comporta ou se comportará
diante dessa perspectiva de algo que você ama. E aqui, essa morte, ela se aplica aos diversos cenários da nossa vida. Tem relacionamentos que estão morrendo no colo de casais. E o que você tem feito para resgatar? Você vai aceitar passivamente a morte do seu casamento? Tem filhos que estão se desconectando dos pais, e você tem aceitado passivamente que seu filho espiritualmente esteja morrendo? Pode se aplicar à sua empresa, seus negócios. Essa morte que chega ao colo, ela é aplicável diante da complexidade e da diversidade na nossa vida, em vários cenários. Importa é saber o que você tem feito ou o que você fará. Dor, lamento, desespero, revolta. Qual é a nossa resposta diante da morte que chega no nosso colo? Mas eu preciso aprender no terceiro ato da história dessa mulher, e você precisa interiorizar e declarar na sua vida, na vida da sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, na sua empresa, no seu emprego, em qualquer área onde você está vendo a morte chegar, você precisa declarar: nada vai morrer no meu colo. Quantos creem? Quantos creem nessa noite e declaram com fé: nada vai morrer no meu colo, nada vai morrer no meu colo. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então ela fez arriar a jumenta e disse ao moço: guia e ande, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: tudo vai bem contigo, com teu marido, com o menino? E o que ela respondeu? Tudo bem. Aonde foi que ela recebeu a promessa da bênção? Naquele quartinho, que se configura um altar de adoração. Aquele quartinho foi construído para honrar e adorar ao Senhor na figura do profeta. Lembre-se, não adoramos homens, nós adoramos ao Senhor. E ao construir aquele quartinho, ela estabeleceu: esse ambiente é exclusivo para o profeta, esse ambiente pertence àquele que representa a presença do Senhor. Portanto, a hora que a criança morre, o que você vê essa mãe fazendo? Leva para o altar, deposita lá e fecha a porta. E agora é onde ela vai? Ela vai se encontrar com aquele que liberou a palavra de bênção. Ela pegou a sua maior dor, o seu maior problema, e trouxe ao altar do Senhor e fechou a porta. No seu íntimo ela estava declarando: olha, foi nesse lugar que a palavra de bênção foi liberada. Eu creio, eu tenho fé no meu coração que nesse mesmo lugar a vida será restaurada. Isso é muito importante. A dor daquela mãe, por maior que fosse, não tirou dela a certeza que o mesmo Deus que trouxe vida através daquela criança, trouxe mudança, trouxe esperança para aquele casal, o mesmo Deus poderia trazer de volta a vida da criança. No seu íntimo aquela mãe estava dizendo: não, nada vai morrer no meu colo. Sabe, às vezes nós aceitamos passivelmente
que as coisas morram no nosso colo. Eu confesso que houve momentos em que eu senti que algo estava morrendo no meu colo. Eu senti, por uma percepção humana, que eu estava sendo responsável por ver a morte se estabelecendo em um ambiente tão importante na minha vida. Mas eu estou declarando através dessa mensagem, essa mensagem, antes de falar algo ao seu coração, ela fala ao meu coração, e eu tenho declarado diante do Senhor, e agora eu declaro diante da igreja: nada vai morrer no meu colo. Eu não verei a morte, eu não verei a morte dessa igreja, eu não verei, porque eu creio no Deus da vida, eu creio no Deus que sustenta, eu creio no Deus que muda realidades. Então, não aceite, faça como essa mulher, não vá para as redes sociais. Ela não foi nem para o marido. Quando o marido questiona: mas por que você quer um jumento? Seria nos tempos de hoje: por que você quer o carro e o motorista? Fica tranquilo, está tudo certo. Não importa que hoje não é dia de culto. Ela não queria ir à igreja, ela não estava interessada em ir a uma celebração, ela queria se encontrar com aquele que representa a presença do Senhor. Então ela fala: o meu negócio é com Deus, o meu negócio não é ir nas redes sociais e abrir a boca, me expor e expor o ambiente da minha casa. Ela diz: meu negócio é com o Senhor. Ele liberou uma palavra de bênção, Ele trouxe essa vida, e é com Ele que eu vou buscar. Qual é o seu propósito, Senhor? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Eu me lembro de algumas viúvas, eu me lembro de alguns momentos na palavra de Deus, em que a morte chegou e trouxe um impacto muito grande. Eu me lembro de uma mãe da cidade de Naim, que saía, uma viúva, que saía no cortejo para sepultar o seu único filho. Eu me lembro de uma família que morava em Betânia, lugar que Jesus amava estar, onde o irmão amado, um homem tão querido chamado Lázaro, veio a falecer. Mas eu preciso me lembrar que nesses momentos de luto, dor e aflição, Cristo Jesus se fez presente, e aonde a morte chegou, Ele declara: vida, volte para esse ambiente. Por isso, creia, não aceite passivamente, não seja conformado com a morte na sua vida. Declare: nada vai morrer no meu colo. Ela não parou por nada, ela teve foco, determinação. Ela fala para o moço que a acompanhava: não para nada, você só para a hora que eu falar. De Sunem até o Monte Carmelo, cerca de 35 quilômetros, mais uma subida de 600 metros, mas nada parou a determinação daquela mulher. Sabe por quê? Ela não aceitou a morte. Ela viu a morte? Certamente. Se tornou uma realidade? Certamente. Como pode ser na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua empresa, nos seus negócios, na complexidade da sua vida, pode ser que em algum lugar, em algum momento, você tenha aceitado que a morte chegou. Eu quero te convidar para uma jornada, para encontrar-se com o Senhor nessa noite e declarar: Senhor, eu não aceito. Senhor, traz a vida, porque eu não quero ver nada morrer no meu colo. Quantos creem? Quantos assim desejam? Seja essa a realidade na sua vida. Deus pode trazer vida aonde havia morte. Deus pode trazer vida aonde havia morte. Você crê nisso? Você crê que a morte pode ser mudada, a realidade da morte pode mudar? Hoje eu tive o desprazer, é sempre doloroso, de ir ao velório de um jovem, não é jovem, tem minha idade,
é contemporâneo meu, dos tempos de adolescente, 61 anos, veio a óbito. Momento muito triste. A morte física é uma realidade. Essa é uma realidade que eu e você vamos experimentar. Mas quando eu olho para aquilo que Deus tem feito e as bênçãos de vida que o Senhor tem liberado na sua palavra, eu preciso declarar: Senhor, no meu casamento um dia a morte chegou, mas o Senhor declarou: haja vida, e o meu casamento foi restaurado. Houve um dia que as minhas finanças experimentaram a morte, e o Senhor disse: haja vida, e houve restauração. Queridos, então eu não sei aonde a morte chegou, em que ambiente, em que situação chegou na sua vida. A Bíblia diz que para Geazi, quando pergunta: está tudo bem com a sua casa, com o seu marido, inclusive com o filho, ela fala: está tudo bem. O negócio dela não era com o servo do profeta, o negócio dela era com o profeta. E diante do profeta, como se diante de Deus estivesse, e assim estava, ela disse: eu não te pedi esse filho. Naquele dia eu disse para você: não minta para mim. E é interessante que Eliseu era um grande homem de Deus, sensível à voz de Deus, e Deus não antecipou nada do que acontecia na casa daquela mulher. E ele foi confrontado, mas ele foi desafiado. Eu não te pedi esse filho. Agora ele está lá no seu quarto, no lugar que foi erguido para honrar o nome do Senhor. E eu não saio daqui sem algo da tua parte. Eu não saio daqui sem que você se manifeste. Eu não saio daqui porque eu reconheço que houve poder na tua palavra, e eu creio que esse poder pode trazer a vida novamente ao meu filho. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. O profeta fez aquilo que eu e você temos que fazer diante da morte que chega nas nossas vidas: orar ao Senhor. Ele não falou: não, deixa comigo, não, eu sou o profeta, Deus já me usou tantas vezes. Não, diante de alguns cenários, nós precisamos entender que a batalha é grande, e há necessidade de posicionamento, há necessidade de intencionalidade. Então o profeta, ele vai e ora ao Senhor, ele estabelece ali uma conexão especial, maior com o Senhor. Ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Ela só se aqueceu. Já houve algo ali de uma mudança, já houve uma sinalização: opa, está melhorando. E às vezes, na nossa vida, nós aceitamos pequenas melhoras, pequenos sinais de revitalização. O casal estava se matando, o casal estava se desconectando, e aí melhorou um pouco o relacionamento, se posicionaram, tiveram um tempo de tratamento, e aí melhorou. Ah, agora tá bom, pelo menos a gente já não briga tanto. Opa, já trouxe vida? Ou é só um tempo de melhora? Às vezes nós nos contentamos com pequenas mudanças e pequenos sinais. O corpo da criança se aqueceu. Seria suficiente chamar a mãe? Ó, pelo menos não está mais gelado, já está quentinho. Seria suficiente? Não. Por isso, ele se levanta, ele anda no quarto,
Uma vez de lá para cá, tornou a subir, e estendeu de novo sobre o menino, e esse espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentou-se ela ao profeta, e este lhe disse, toma teu filho, agora tem vida. Agora aquilo que você lutou, aquilo que você se posicionou, aquilo que você não aceitou, aquilo que você declarou, não vai morrer no meu colo, toma, porque agora tem vida. Ela entrou, e o que ela fez? O que ela fez? Lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra. Adoração, gratidão. Primeiro, diante da restauração da vida, era o que ela queria, era o que ela precisava. Primeiro ela adora na construção do quarto. Agora, diante de um cenário de morte, onde a vida retoma, ela se prostra novamente em adoração e em gratidão. Depois, somente depois, ela pega o filho e sai. Eu não consigo me esquecer dos 10 leprosos. Deve ser a 3ª vez que eu falo deles aqui. 10 homens condenados à morte pela doença da lepra. 10 homens curados. Somente um samaritano, somente aquele que não tinha intimidade e comunhão, aquele que era inimigo de Israel, aquele que era rejeitado, somente ele volta para adorar ao Senhor. Nunca se esqueça, quando as coisas mudarem na sua vida, nunca se esqueça quando a vida vier no cenário de morte, nunca se esqueça de adorar ao Senhor. Adore ao Senhor em todo o tempo. Adore ao Senhor em todo o cenário. Adore ao Senhor mesmo diante de um cenário de morte. Quantos hoje nesse lugar, quantos hoje nessa noite querem declarar: nada vai morrer no meu colo? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55 a 57 e 2 Timóteo 1, 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Sabe, muitos ainda carregam a condenação da morte. Muitos ainda não entenderam que se não viverem a vida de Cristo Jesus, se não entregarem a sua vida a Cristo Jesus, se não aceitarem Jesus como seu Salvador, já estão condenados à morte. A morte vai chegar e será determinante. Mas o que nós lemos aqui é a certeza para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Olha, a morte não terá vitória sobre você. O meu corpo vai padecer da morte. O meu corpo é mortal. Mas em Cristo Jesus eu ganhei a eternidade, porque Ele venceu a morte. Agora, o aspecto mais importante, aquilo que é mais relevante na vida do homem, que é a eternidade, em Cristo Jesus, já nos foi garantida a vitória. Agora eu te pergunto, na sua vida, naquilo que no seu colo hoje, você está aceitando que morra? Seu casamento, seu relacionamento, suas finanças, sua família, seu ministério, seja a área que for da sua vida, no seu colo está morrendo. Acha mesmo que o Senhor não pode transformar esse cenário?
acha mesmo que se nós nos posicionarmos e fizermos como aquela mulher, é com o Senhor, Ele pode e Ele fará. E eu quero declarar na sua vida, nessa noite, nada vai morrer no seu colo. Amém? Você crê? Aleluia! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Seja essa uma verdade. Seja essa, sabe por quê? Porque tem um inimigo das nossas vidas. E o prazer dele é trazer morte. A obra dele é obra de morte. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. O único projeto dele é morte. Ele quer matar casamentos, ele quer matar sonhos, ele quer matar esperanças, ele quer determinar a morte. Mas ele sabe que ele já é derrotado. E se eu e você acreditarmos no Deus que tudo pode, no Deus que pode trazer vida aos cenários em que ele entrou com a morte, a vida vai chegar. Seu casamento será restaurado, seu trabalho, sua família, seja qual área que for, a morte não vai prevalecer. Você crê nisso? Fique em pé. Fique em pé. Estamos caminhando para encerrar. Eu quero te dar a oportunidade para você que de alguma forma, e eu tenho certeza, eu tenho uma convicção no meu íntimo, no meu coração, de que no colo de algumas pessoas aqui tem algo morrendo. No colo de algumas pessoas tem situações que traduzem, olha, está morrendo. Mas nessa noite, nesse lugar, nós marcamos um encontro com Deus para declarar: nada vai morrer no nosso colo. Então, se é essa a sua realidade, você chegou aqui trazendo no seu colo algo que está morrendo, eu quero te chamar rapidamente, vem à frente, que eu quero orar com você, orar por você e declarar com você: nada vai morrer no seu colo. Mas venha rapidamente, venha com fé. Importa que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hoje é uma noite de declarar: nada vai morrer no meu colo. Meu casamento não vai morrer, minha família não vai morrer, minha empresa não vai morrer, nada vai morrer no meu colo, porque eu creio no Deus da vida, eu creio no Deus da esperança, eu creio no Deus que pode transformar realidades, eu creio no Deus do impossível. Por isso eu posso, com a fé no meu coração, juntando a fé do seu coração, declarar: nada vai morrer no meu colo, nada vai morrer no seu colo. Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos em Teu nome nessa noite, com o nosso coração transbordante de fé. Senhor, a fé que está no nosso coração é suficiente para declarar, Senhor, nada vai morrer no nosso colo. Pai, em nome de Jesus, traz vida nos ambientes onde a morte chegou. Traz vida, Senhor, nos ambientes e nos lugares onde a morte chegou. No colo de cada um, onde a morte está se manifestando, nós queremos declarar vida. Nós queremos declarar vida, não morte. Pai, em nome de Jesus, opera nessa noite, Espírito Santo de Deus, uma transformação de realidades. Opera nessa noite uma mudança estrutural em cenários onde a morte está se levantando. E nós queremos declarar na autoridade do nome de Jesus: morte, sai! Morte, larga! Morte,
Abandona, porque nós cremos na vida, nós cremos nos Deus da vida, nós cremos na vida em Cristo Jesus, que venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós podemos ter vida e viver a vida de Cristo Jesus. Morte, você não tem autoridade. Morte, você não tem legitimidade. Morte, você não tem autoridade para tocar nas finanças, no casamento, na saúde. Morte, retira-te desse lugar e dessa vida, pelo poder soberano do nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a vida da igreja uma unção de vida, um revigoramento, uma revitalização de fé. Eu quero declarar um novo tempo, um tempo de declaração de vida, um tempo de experimentar vida, um tempo de experimentar da presença, da intimidade, um tempo de louvar e honrar ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Queremos chamar a atenção dos céus, queremos chamar a atenção dos céus, para que a vida volte nos cenários onde a morte chegou. Pai, em nome de Jesus, seja essa realidade na vida da igreja, seja essa realidade no coração de todos que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão viajando, voltando, ó Deus, que estão nas estradas, que teus anjos estejam guardando, livrando da morte, livrando de perigos. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, restaura a vida. Pai, em nome de Jesus, restaura a vida. Pai, nós não queremos ver nada morrer no nosso colo. Pai, como foi na vida da sunamita, a tua palavra registra isso para nos ensinar, para nos incentivar, para que nós tenhamos fé de que o Senhor pode trazer vida. Assim nós cremos, assim nós declaramos, no poder soberano do nome de Jesus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória seja dada nos céus e na terra.